Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Estarei falando do meu testemunho, irmãos, como a igreja já sabe, mas antes vamos abrir nossa Bíblia em Lucas, primeiro. Aleluia. Estou feliz por estar aqui, irmãos, de pé, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Lucas 1, bem conhecido, versículo 37. Aleluia. Estou feliz de estar aqui comigo a minha irmã Ivanice, minha mãe Dolores, a minha tia Tereza e meu esposo Robson não pôde vir. Hoje, infelizmente, ele tem cálculo renal, atacou lá a dor, ele teve que ir para o hospital e está repousando, pastor. Mas ele mandou a paz e pediu que meu pai me trouxesse e me buscasse. Vamos ler aqui a palavra do Senhor que diz assim: porque para Deus nada é impossível. E eu sou prova disso, irmãos, que para Deus nada é impossível. Como a igreja já sabe, no dia 19 de junho, estava eu trabalhando. Acordei de manhã com um pouco de dor de garganta, achei normal, como se fosse uma dor de garganta normal. Tomei um ibuprofeno e fui trabalhar. Trabalhei ali por volta de umas 10 horas da manhã e comecei a me sentir mal, de repente uma febre muito alta. E aí trabalhei aí mais um pouquinho até umas 11h30 e fui ao banheiro já não me sentindo bem, com um pouco de falta de ar. Pedi para uma das encarregadas para que meu esposo viesse me buscar para ir para o médico. Antes disso ele tinha ido lá levar outro remédio para eu tomar, para ver se a minha febre abaixava ou se eu melhorasse. Mas infelizmente não resolveu. Eu tomei novamente mais uma dose, mas não resolveu. Quando foi por volta de 1h30, eu já estava com muita falta de ar. E aí eu liguei para ele e falei: vem me buscar porque eu não estou bem. Deus é tão fiel que ele nem foi me buscar. Ele pediu para o meu pai me buscar e ele já ficou em casa se arrumando, ele e minha mãe. E ainda bem, porque se eu chegasse em casa e esperasse ele se arrumar, talvez eu não estaria aqui falando com vocês agora. E aí rapidamente ele estava pronto. Quando eu cheguei, eu nem desci do carro e a gente já foi para o hospital. E eu falei para ele, para minha mãe: vamos para o Hospital São Paulo. E no caminho ali foi sofrido, irmãos, muita dor. Eu babava muito, eu não conseguia engolir nem a saliva. E cada vez que eu engolia, a impressão que eu tinha que tinha uma faca dentro da minha garganta, cortando tudo. Cada vez que eu tentava engolir alguma coisa, era um pulo e um grito que eu dava no carro. E graças a Deus não tinha trânsito também. Os irmãos sabem muito bem como é ser em Boimirim. Era um feriado e graças a Deus estava tudo tranquilo e a gente não pegou nenhum trânsito. E alguns minutos ali, horas no carro, eu cheguei ali naquele hospital de São Paulo por volta acho de 1h30, 2 horas, eu nem lembro mais o horário. E já fui para a emergência. Minha mãe, né, desesperada, atende minha filha na emergência. Quando eu passei na emergência, graças a Deus, a minha saturação, que é o oxigênio no sangue, ainda estava razoável. Não estava, né, ruim. Então eles mandaram eu descer para a triagem. Eu desci para a triagem com a minha mãe, mas lá eu comecei a passar muito mal, comecei a ficar roxa, com falta de ar. E aí rapidamente elas me atenderam, a minha pressão estava alta também. E já me encaminharam para o otorrino, né, que é o responsável por garganta, nariz, ouvido. E ali a médica do otorrino, graças a Deus, né, eu em todo pensamento eu falava: Senhor, você já fez a tua vontade, me coloca em boas mãos, né? E ali naquele hospital veio uma médica maravilhosa que me atendeu e fez uma espécie de um exame que chama naso, as enfermeiras aqui conhecem. Colocou uma espécie de uma câmera no meu nariz. Irmãos, e quando ela colocou aquela câmera no meu nariz, ela falou bem assim, chamou o outro doutor que eu não me recordo o nome, falou assim: fulano de tal, venha ver isso. E ele rapidamente veio e ele olhou também. Ele falou: encaminha ela agora para a emergência. E ela falou, né, que era um edema na epiglote, uma inflamação raríssima, irmãos, que só dá em crianças de 0 a 6 anos ou em idosos acima de 60 anos. Na minha idade é fatal, é morte. E aí ela já correu comigo, com minha mãe na cadeira de rodas. A gente já foi para o elevador e subimos novamente para a emergência. Eu ainda estava consciente, muito lenta, muito mole, mas estava consciente ainda. E ali naquela cadeira de roda, a gente entrou naquela emergência lotada,
pessoas ali enfermas até mesmo piores que eu. Mas a médica começou a dar gritos, falar que tinha que me atender logo. E alguns enfermeiros não estavam dando muita importância. E aí eu lembro que ela pegou e deu um grito lá e falou assim: traz uma maca agora. Ela era meio pernambucana, baiana, sei lá. Aquele sotaque dela não sai da minha cabeça. E ela falando: fulano, anda ligeiro agora, eu quero a maca agora. E ali não tinha nem colchão, pra vocês terem uma ideia, não tinha nem colchão para eu deitar. E eu lembro que eles trouxeram uma coberta e colocaram a coberta em cima daquela maca fria e pediram para eu me deitar. Eu não conseguia deitar. Quando eu deitava, a falta de ar era maior. Então o médico ficou me segurando nas costas e eu fiquei sentada. E ali começou a me dar inalação, já procurando veia. E eu comecei a cada vez mais ficar debilitada, não conseguia enxergar, começou a ficar tudo preto. Aí eu lembro que veio um médico branquinho e veio a mim e falou: Ivone, o seu caso é grave. A gente vai tentar te entubar pela boca, e se a gente não conseguir te entubar pela boca, a gente vai ter que fazer um corte na sua garganta. Na hora eu comecei a ficar preocupada e falei assim: Senhor, eu estou nas tuas mãos. E fiquei calada. Aí depois eu chamei o médico de novo, falei: doutor, assim, não falei normal, né? Falei bem debilitada: doutor, faz o que for possível, mas me ajuda. E ele ali falou: não, pode ficar tranquila. Eu falei assim: eu tô com a minha mãe e com meu esposo lá fora, avisa pra eles. Aí ele falou: não, pode ficar tranquila, a gente vai avisar. E ali eu comecei a ficar com muita falta de ar, a impressão que eu tinha que meu olho ia sair pra fora. Comecei a tremer muito e de repente me deu uma crise de tosse e a enfermeira falava: tenta não tossir, tenta não tossir. Mas era mais forte que eu, não conseguia controlar a tosse. Aí eu tossi 2 vezes, nas 2 vezes que eu tossi eu já não tinha mais ar. E eu entrei em desespero e comecei a apontar, né, pra garganta. E aí veio um enfermeiro muito calmo e falou: fica calma, deita. E rapidamente me medicaram. E eu já já dormi, já não sabia mais o que estava acontecendo. Apaguei totalmente. E eles ainda assim tentaram entubar pela boca, mas não tinha passagem de ar. E foi nesse momento que eu tive uma parada respiratória. Foi quando eles tiveram que correr. Antes disso eu vi aquele monte de médico correndo pra lá e pra cá, trazendo um monte de coisas, né, de aparelhos e tudo. E a médica falava: vamos tentar as vias aéreas, não sei o que, mas se não dá, tal, né, falando na língua deles lá. E aí eu apaguei, nessa hora que eu apaguei, depois os médicos me explicaram que tentaram me entubar pela boca, até me machucar um pouco, mas ainda assim não tinha passagem de ar, porque a epiglote fechou totalmente. Então eles tiveram que abrir, rasgar. E na hora que eles cortaram aqui, eles fizeram uma crico, que é emergência mesmo, é só para emergência, que essa crico pode ficar no ser humano até só 24 horas. Aí fizeram essa crico de emergência para que eu pudesse respirar. E graças a Deus, mesmo com a parada respiratória, irmãos, nosso cérebro ele não pode ficar mais que 10 segundos sem a respiração. E o Senhor é tão fiel que eu tive parada respiratória e não tive sequela nenhuma, né? Para honra e glória do Senhor. E aí quando eu acordei, eu já estava na UTI, fui encaminhada para a UTI. Estive ali naquela UTI durante 8 dias, né? Foram 8 dias difíceis, muito difíceis, mas para honra e glória do Senhor. Em nenhum momento, depois que eu voltei, que eu já estava consciente, o Senhor sabe, eu sempre tenho a dizer isso, que o Senhor sabe, né, do meu pensar, Ele me sonda. Em nenhum momento, irmão, eu questionei a Deus o porquê daquilo, né? Porque a gente, quando tem um propósito com Deus, a gente sabe o porquê que a gente está passando por algo, né? E eu estava ali naquela UTI, não entendia nada, eu estava sem entender os primeiros dias. Quando eu acordei, eu só queria poder ver minha mãe e meu esposo de volta. E quando eu acordei, tinha muitos médicos em cima de mim. A minha pressão estava muito alta, eu nem lembro muito, mas assim, alta a passar de 19, as enfermeiras aí conhecem. E aquele monte de médico em cima de mim, enfermeiros. E eu pedia, né, para ver a minha mãe, para ver meu esposo, e eles falavam que não podia, somente no horário de visita.
E eu também nem lembro, minha irmã, minha mãe me falam que assim, foram muitas pessoas me visitar. Não lembro de todas, porque eu estava dopada, ainda principalmente nos primeiros dias. Estava totalmente dopada, então às vezes eu falava, eles comentam que eu falava, sim, respondia, não conseguia falar, porque eu não tinha voz. Mas eu respondia, apertava a mão, dava joia. O pessoal depois, a minha família ficou brincando, a moça do joia. Porque elas perguntavam, tá tudo bem? A única forma de eu responder era dar joia. Então eu dava joia para eles. Mesmo não estando bem, mas eu fazia joia. E eu lembro que uma tia minha foi, ela ficou muito abalada. E aí eu lembro que ela pediu pra minha mãe, Dona, ela sabe que eu tô aqui? E eu balancei a cabeça que eu sabia e dei joia. E ela começou a chorar. E minha mãe falava, não chora, na frente dela. Porque quando eu chorava, a minha pressão aumentava também. Porque pra mim foi uma emoção muito grande, irmão. Saber que eu estava de volta, né? E que a minha família estava me vendo. Então assim, foi muita gente. Não dá nem pra contar, era muita gente. Cada visita era 2 entrava e passava 2 minutos, 2 saía, 2 entrava de novo. Os irmãos da igreja, irmã Silvana, irmão Jonas, quem podia, aqueles que não foram, eu entendo, até porque foi barrado. Teve dias que alguns irmãos, nosso pastor Hernandes tentou ir algumas vezes e não pôde, porque realmente eu não estava bem. E então os médicos bloquearam a visita. E minha irmã estava me contando que os médicos explicou que mais uma vez eu tive uma parada respiratória, cardíaca, parada cardíaca. Então nesse dia ninguém pôde me visitar. Foi todo mundo, mas ninguém pôde visitar porque eu tive uma parada cardíaca. Só que eles só contaram depois. Então, irmãos, imagina você ficar sem respirar, né, alguns minutos, tem uma parada respiratória, tem uma parada cardíaca e tá aqui contando. Irmãos, é só Deus nesse negócio. É só o nosso Deus, irmãos, porque não há outro Deus que possa fazer isso. A minha felicidade é tão grande que eu não tenho nem como expressar, né? E aí naquela UTI eu ficava pensando em todo mundo. E engraçado que a gente está doente, a gente está enferma, mas a gente se preocupa com quem está em casa. E eu ficava preocupada com meu filho, quem é mãe sabe. Ficava pensando, meu Deus, será que meu filho comeu? Será que meu filho tomou banho? O meu esposo também não é, né, tá com esse problema aí do cálculo renal, mas vai ser curado no nome de Jesus. E eu ficava ali preocupada, pensando na saúde da minha mãe também, que tem pressão alta, a minha irmã. E os médicos falavam, Ivone, a enferma que é você, misericórdia, né? Se preocupa com você, né? Minha mãe tentava passar, né, uma segurança pra mim, minha irmã. O meu pai, eu lembro que no primeiro dia que ele foi me visitar, ele não conseguiu ficar lá dentro, porque eu tava todo entubado com um monte de, né, de aparelho, porque eu tava respirando só pelo aparelho. E eu lembro que ele tentou falar comigo, ele começou a chorar, e eu comecei a chorar também, e ele saiu da sala, pra eu não piorar. E passaram ali alguns dias, eles fizeram uma tomografia, irmãos, e constaram coágulos de pus na minha garganta. E era isso que estava também dificultando ainda a minha respiração. Por isso que eu estava tendo aí algumas crises respiratórias. Eu estava à base de oxigênio, e aí entraram lá no conceito que ia fazer uma outra cirurgia. Já tinha feito 2. Já tinha feito a crico, que era emergência de 24 horas, e depois eu tive que fazer uma outra para colocar a traque, né, que é um aparelho. Alguns irmãos foram me visitar, me viram com esse aparelho, que é o que me ajudava a respirar, que é onde está aqui, com esse coisa aqui. E aí eu fiz essa outra cirurgia, e os médicos decidiram que ia ter que fazer outra cirurgia por conta desses coágulos de pus, de sangue que estavam na minha garganta. Só que lá no hospital é maravilhoso. Não é apenas um médico que põe o ok. Tem que passar por outros e outros médicos. E aí eu fui examinada pela médica do pescoço e cabeça. E ela falou que se eu fizesse a cirurgia, ia mexer com as minhas pregas vocais, né, com as minhas cordas vocais. Então provavelmente a minha voz não seria a mesma, né? Como os irmãos sabem, eu gosto de louvar o Senhor. E a minha preocupação era essa, se eu ia voltar a ter a minha voz. Porque eu falava e a minha voz não saía. E eu ficava preocupada com isso. Falava, Senhor, será que, né? A única coisa às vezes que eu perguntava assim, será que eu vou ter minha voz de volta? Só que os médicos e a minha mãe, minha irmã, não deixavam ter a certeza que eu ia ter a voz de volta. Então eu não questionava muito a Deus. Só que aí a médica veio e falou, Ivone, é o seguinte, minha irmã estava no dia, se eu não me engano, e ela explicou direitinho e falou, Ivone, se você fizesse a cirurgia,
provavelmente vai ter que fazer, mas se fazer a gente tem esse risco. E assim, eu tinha tanta dor, irmãos, que pra mim, se eu fizesse a cirurgia, ia ser melhor. Então eu falava com a minha irmã, manda eles fazer, porque eu não suportava mais aquela dor. E eu pedia, por favor, para fazer a cirurgia, porque eu pensava que ia ser fácil, né? E os médicos falavam, Ivone, a gente não pode fazer agora, a gente vai ter que fazer outros exames. Irmãos, imagina você a cada 5 minutos ter que tomar 2 ml de tramal, 2 ml de morfina, porque você não aguentava a dor. E eu pedia para o médico, vê se pode fazer a cirurgia, vê com a médica se pode fazer. E resumindo, a médica veio e falou, Ivone, não vai ser necessário fazer a cirurgia. E isso ia ser a cirurgia no mesmo dia. Ela falou assim, até a noite você vai descer pro centro cirúrgico. Tinha dado a certeza, né, se eu não me engano, que ia fazer, isso mesmo. Tinha dado a certeza. E as irmãs foi lá, foi na hora de visita, todo mundo orou, apresentou a Deus. E quando foi à noite, a médica veio e falou, Ivone, a gente examinou de novo os novos exames e não vai ser necessário fazer a cirurgia. Nós vamos aumentar a dose do antibiótico. E em nome, né, eu pensava em nome de Jesus, né, que em nome de Jesus, com aquela dose maior de remédio, mas que eu iria, né, sarar. E ali eles deram aquela dose maior de antibiótico, só que eu ficava mais lesada, porque era muito remédio. E graças a Deus, irmãos, com aquela dose, aqueles coágulos foram saindo, né? E em poucos dias, acho que coisa de 3 dias. E os médicos falaram, vamos dar 3 dias. Se de 3 dias não abaixar, a gente tem que fazer a cirurgia. Mas em menos de 3 dias, no 3º dia não tinha mais nada. Para honra e glória do Senhor, eu fiz outra tomografia e já não tinha mais nada. Somente o inchaço mesmo da glote. E para honra e glória do Senhor, depois de 3 dias eu continuei sendo medicada. Teve esse intervalo aí que eu tive essa parada cardíaca. Mas tudo para honra e glória do Senhor. E eu lembro que eu teve um dia, foi nesse dia que eu passei muito mal, que eu não tive visita. E eu fiquei triste, lógico, né? Porque todo dia todo mundo ia me ver. E nesse dia eu fiquei um pouco angustiada. Confesso que tive medo, porque foi o dia que minha pressão estava muito alta. E os médicos, eles não têm uma forma assim de falar. Eles chegam e falam, seu caso é grave, você ainda pode morrer. Então se acalma. É dessa forma. Se acalma e vamos tentar baixar essa pressão. E aquele remédio de pressão na veia toda hora, e a pressão não abaixava. Foi quando eu tive essa parada cardíaca. E aí eu lembro que veio um médico que pra mim foi o Senhor quem viu aquele médico, que foi um anjo. Ele veio assim na maior doçura, e eu não vi mais aquele médico. Falei, esse não é um anjo. Aquele médico veio, irmãos, numa doçura, e eu chorava e ele secava as minhas lágrimas. Então só Deus para fazer isso. E ele explicava, Ivone, até Ivoninha ele me chamava, Ivoninha, se acalma, a sua pressão está muito alta, você sabe que você corre o risco de vida. Eu balançava a cabeça, aleluia. A lágrima descia e ele secava a lágrima e falava, a sua família está aí fora, ela quer te ver, mas se você continuar assim, você não vai poder ver ninguém, e a gente vai ter que te dopar. E eu balançava a cabeça que eu não queria ficar dopada. E ele falava, então você tem que ficar calma, respira. Irmãos, eu sentia tanta sede, não podia, eu estava com sonda, não podia tomar nada. E eu pedia água para ele, ele falava, eu não posso te dar água, mas eu vou pegar a gás e vou molhar a sua boca. E eu fiquei ali aqueles 8 dias, irmãos, imagina você 8 dias, ter sede e não poder tomar uma água. E ali a cada dia eu pedia uma gaze e ele passava a gaze na minha boca. Aquilo molhava, minha boca ressecou, feriu. E ele passava aquela gaze e falava, você está mais calmo? Eu falava, balançava a cabeça que sim, ou eu dava o joia. E ele, agora sim, você pode receber a visita. Aí eu lembro que tive a visita, minha irmã, meu esposo, minha mãe, mais um monte de gente que eu não lembro. E eu fiquei bem. Quando todo mundo foi embora, me bateu de novo o medo, a angústia. E a pressão estava muito alta. Para vocês terem uma ideia, os outros leitos tinha apenas uma enfermeira. Eu tive 3 enfermeiras todos os dias. Eu não podia ficar sem o auxílio delas.
E nesse dia uma das enfermeiras veio e falou: Ivone, você tá nervosa? O que você tem? E eu começava a chorar, e ela falava: não chora. E eu falei pra ela, eu tô com medo. E ela falou: não tenha medo. E essa enfermeira, irmãos, é filha da dona desse salão. O Senhor enviou um anjo para ficar comigo, cuidando de mim naquele hospital. É Elisângela, é o nome dela. Os irmãos conhecem. Ela congregou aqui em Turquesa. E ela cuidou de mim, mano, como se eu fosse filha dela, sabe? E os irmãos assim devem imaginar como é ruim você estar de fralda, sabe? Fazer suas necessidades na fralda, você sente vergonha. Mas em nenhum momento eu tive, porque eu sabia que tinha alguém que verdadeiramente estava cuidando de mim com amor, com carinho, sabe? E ela ali cuidando de mim com todo carinho, com todo amor. A minha tia estava no dia. E ela falou: Ivone, Deus é contigo. Ela falou tantas coisas boas que aquilo me fez ter força, sabe? E aí naquela noite, como eu contei na quinta-feira, todo mundo foi embora. Eu estava naquela UTI sozinha e eu não conseguia dormir. Para eu dormir, eles tinham que me dar diazepam. Eu não conseguia dormir, a dor não deixava eu dormir. E eu não conseguia dormir, era por volta de 11h30, meia-noite. E as enfermeiras vinham: Ivone, eu vou ter que te medicar para dormir. Você não consegue dormir. Eu falava: não consigo dormir. E ela foi preparar a medicação e eu ali: Senhor, eu tô com medo. E eu tentava orar o Salmo 91, fugia da cabeça, tentava orar. Eu acho que eu orei o Pai Nosso umas 5, 7 vezes, sei lá. Comecei a orar o Pai Nosso e comecei a tentar lembrar do Salmo 18, que a minha tia Elizabeth leu para mim. E eu começava a lembrar do Salmo 18, aquelas palavras vinham ao meu coração. E a pressão alta, e a enfermeira vinha de novo e falava: mocinha, você tem que diminuir essa pressão, fica calma. E eu falava: Senhor, se o Senhor é na minha vida mesmo, dá um sinal que o Senhor está aqui comigo. Sabe, eu estou tentando orar, eu não estou conseguindo, estou tentando lembrar alguns versículos bíblicos que podem acalmar meu coração, então me dá um sinal. E estava tudo escuro ali, que eles apagam todas as luzes. Meia-noite eles apagam tudo. E ali naquela cortina ali, eu estava ali chorando, falando com Deus. E aí eu fechei os olhos. E no meu escuridão, irmãos, eu pude ver uma luz muito grande entrando naquele quarto, naquela UTI. E era como se uma mão grande viesse à minha direção. E eu tentava, sabe, quando você quer tentar levantar, tentar se mexer para chegar perto, e eu via aquele facho de luz, e eu olhava, abria o olho para tentar ver mais. E eu via aquele anjo lindo. E a minha vontade era levantar da cama e correr para os braços dele. Mas eu não precisei fazer isso porque ele veio até mim. E eu senti aquilo, irmãos, na hora eu dormi. Irmãos, os irmãos creem nisso, que Deus realmente ouviu a minha voz naquela UTI. E Ele mandou um anjo para me acalmar. E quando foi, no outro dia o médico disse: irmã Ivone, você está se recuperando bem. Se você continuar assim, você vai ter alta da UTI e vai descer para o quarto. Então não foi simplesmente porque eu me recuperei, foi porque o Senhor enviou aquele anjo para mim naquela noite. E aí depois, no dia seguinte, os médicos vieram e falaram para minha mãe e para minha irmã que eu ia descer para o quarto. No outro dia eu desci para o quarto, irmãos. E se cumpriu verdadeiramente o que o irmão Jonas fez lá, e ele falou: vou fazer um negócio aqui que é pra doido. É coisa de doido, só quem é doido que vai entender. E ele falou, orou ali comigo, com a irmã Elizabeth, e ele deixou 12 panfletos que simbolizavam os 12 discípulos, e que em 12 dias eu iria sair daquela, aleluia, daquele hospital. E disse pra mim, ele guardou lá no cantinho da UTI aqueles panfletos, e quando eu ficasse de pé, eu que ia distribuir aqueles panfletos. E assim eu fiz, irmãos. Desci pro quarto, fiquei 8 dias na UTI e 4 dias no quarto, 12 dias. Só pra quem crê. E aí eu fiquei naquele quarto me recuperando com aquela sonda horrível no nariz. Me alimentava por sonda. Tô acabando, irmãos. E naquele quarto lá, eu doida pra comer. Irmãos, pensa numa menina que gosta de comer. Meu Deus.
E eu ali, irmãos, imagina, doido pra comer um prato de feijão, um prato de arroz, não podia. E aí tinha uma irmãzinha, uma senhora do meu lado que tinha alimento pra ele e fala, Senhor, quando que eu vou comer? E aquela sonda no nariz que incomodava muito, muito mesmo, machucou muito a sonda. E aquele líquido, né, que era a minha alimentação. E teve um dia que eu já não queria comer, eu falava, não precisa. E a enfermeira, não, você tem que se alimentar, mocinha, que a alimentação vai fazer você se recuperar. Aí quando foi uma tarde, acho que foi no segundo dia, né, que eu tava no quarto, o médico veio, um dos médicos, que eram tantos médicos, veio e falou, Ivone, hoje, à tarde, você vai tentar comer por boca. Toma muito cuidado para você não engasgar, para você não engasgar, toma cuidado para você não tossir, tenta comer pela boca. E se você conseguir comer pela boca, à noite eu volto e a gente tira a sonda. Nossa, irmãos, quando ele falou aquilo, eu comecei a orar, acho que mais vezes do que eu estava orando. Senhor, me ajuda, eu preciso comer, meu Deus, e agora? E o medo de comer e passar mal. E ali eu fui comer, tanto que quando eu fui comer, a enfermeira ficou do lado, porque se eu engasgasse alguma coisa, né, tinha que correr. E ali veio um cafezinho com leite, um pão bem molinho, já próprio, né? E ela falava, ó, você molha no leite e tenta comer. Nossa, eu confesso que eu tremia mais que a Mara Verde, com medo de comer e passar mal, entendeu? Mas eu falava, Senhor, me ajuda, eu vou conseguir comer, eu vou conseguir comer. Senhor, né, põe a tua mão, eu falava meu pensamento, Senhor, põe a mão na minha garganta que eu consiga comer. E, irmãos, valorize cada comida que você tem na tua casa. Valorize cada pão que às vezes a gente joga fora, sabe? Cada litro de água que a gente deixa jogar fora. Cada detalhe, irmãos, sabe? O Senhor me fez pensar muito. Porque muitas das vezes, quantas vezes eu abri minha geladeira e joguei um legume que estava estragado fora, uma fruta, um Danone, e tantas pessoas aí fora precisando. Então esses pequenos detalhes o Senhor também nos prova. E aí quando eu molhei aquele pão, irmãos, e comi, nossa, a lágrima desceu. E a enfermeira falava, não chora. Eu falava, mas como que eu não vou chorar? Eu tô conseguindo comer. E eu consegui comer, não engasguei, foi tudo normal. Não consegui comer o pão todo, mas eu comi a metade do pão. E elas tentaram que eu comesse todo, mas eu não consegui, até porque o estômago, né? Eu comecei a ficar enjoada, muito tempo sem comer. E aí o estômago não deixava também eu comer todo o pão. Então eu comecei, a partir desse momento eu comecei a valorizar mais, sabe? A cada alimento que o Senhor me disponibiliza. E aí eu comi, quando foi à tarde, veio outro lanche, eu consegui comer. E aí à noite veio a janta, umas 5h30 veio a janta, aí minha irmã ficou lá e tudo, e eu falava, vai lá, vai atrás do médico para tirar a sonda, que eu consegui comer. E as enfermeiras falavam, não pode ir atrás, tem que esperar ele vir, porque ele está no plantão. Mas a ansiedade era maior, irmão, de tirar aquilo. E eu ficava enchendo o saco da minha irmã, vai lá, da minha tia, do meu esposo, todo mundo queria me ver. E as enfermeiras falavam, não, a gente não pode chamar, tem que esperar. Aí todo mundo foi embora, eu fiquei sozinha de novo. E sozinha não, eu estava com Deus, lógico, né? Mas com pessoas. E ali eu comecei a ficar, né, pensando, ai meu Deus, eles não vão vir tirar a sonda, eles não vão vir. Eles foram embora por volta de umas 8 horas. Aí passou pouco tempo, o médico chegou, ele estava até já deitada. Aí o médico chegou, acendeu a luz, Ivone. Aí ele falou assim, e aí, você conseguiu comer? Aí eu falei, consegui. As enfermeiras já me falaram, vamos tirar essa sonda? Eu falei, vamos. E tirou a sonda no mesmo dia. Doeu um pouco, né? Incomoda bastante tirar aquilo. Mas pra honra e glória do Senhor. Irmãos, aí eu comecei a dar glória a Deus no meio da sala. Tinha uma senhorinha do meu lado, ela não entendia. Ela falava, você tá falando comigo? E eu falando baixinho, eu falava, não, tô dando glória a Deus. E ela balançava a cabeça, mas era incrédula, então nem entendia o que estava acontecendo. E eu comecei a glória a Deus, porque cada aparelho que saía de mim era uma vitória, irmãos. E eu dei glória a Deus, e ali o médico foi embora, ele falou, ó, amanhã a gente vai esperar a fono vir te examinar. Se ela vier te examinar amanhã, dependendo do horário, amanhã mesmo você tem alta. Nossa, o coração começou a palpitar. E aí no outro dia a médica não veio, ela não pôde ir. E eu agoniada, imagina, né, 12 dias naquele hospital eu tava agoniada. E aí a médica, quando foi no outro dia, a médica veio, irmãos. E pegou a engorda do Senhor, ela me examinou, ela viu como eu tava engolindo, ela tocava, porque nos primeiros dias, quando a gente engole, mexe, né, aqui embaixo.
E eu não mexia mais. Ela falou, não, tem que voltar a mexer e tal, explicou. E aí ela veio, pediu para me engolir a saliva, balançava um pouquinho, ela toma água. Aí eu comecei a tomar água e aí começou a voltar ao normal. Aí ela falou, não, por mim você está liberada, você está de alta. Você está de alta. Eu falei, graças a Deus. Aí na mesma hora eu já mandei mensagem para minha irmã e falei, a fono já veio, por ela eu estou de alta. Aí rapidamente as enfermeiras já entraram em contato com outros médicos, me levaram até lá, me examinaram, estava tudo bem. Estava um pouco inchado ainda a garganta, mas estava tudo bem. No mesmo dia, irmãos, eles tiraram o aparelho, a tráquea. E eu tive alta no dia 1º de julho, contando 12 dias que eu estava no hospital, assim como Deus usou a vida do irmão Jonas, aconteceu. E eu vim para casa. A recuperação em casa foi um pouco difícil. No mesmo dia que eu voltei, eu passei mal de novo. Tiveram que me socorrer rapidamente. Meu esposo foi muito rápido, porque eu ficava tentando falar para ele devagar, com medo de bater o carro. Mas a falta de ar era muito grande. E ele foi, me socorreu de novo. Tinha voltado de novo, inchou muito. Eu só estava com 50% da garganta. E aí a médica examinou, me deu a medicação e optaram por novamente colocar a tráquea, que é um aparelho de metal que me ajudou a respirar. Eu tive que ficar mais 5 dias com esse aparelho em casa, me recuperando. Passei alguns dias mal, mas o Senhor colocou a minha tia Elizabeth, a minha mãe, a minha irmã ali comigo. A minha tia Elizabeth se disponibilizou, dormiu ali comigo vários dias. A minha mãe também, a minha irmã. Porque eu não dormia, eu ficava sem dormir, porque eu sentia muita dor. Então eu não dormia, elas ficavam brigando comigo, minha tem que dormir, vai dormir. Mas irmãos, eu não conseguia dormir. Quando foi no 3º dia que eu consegui dormir, né? E aí a gente fez a campanha de louvor, de louvores de sangue. E teve um dia que o Senhor usou a minha tia Elizabeth com esse versículo, que para Deus nada era impossível. E foi o dia que eu passei mais mal. E eles ficaram assustados, queriam me levar de novo para o hospital. E eu falava que eu não queria ir para o hospital de novo. E esse dia eu passei muito mal, mas o Senhor usou a boca da minha tia Elizabeth para falar que Ele era o Deus do impossível. E que eu ia conseguir repousar. E naquela noite eu consegui dormir a noite inteira. E depois daquela noite eu me recuperei bem, comecei a falar um pouco melhor. A voz começou a sair melhor. E irmãos, é um susto. Imagina você falar, não tá falando normal, louvar normal. As levitas dessa casa sabem muito bem. E de repente você já não tem mais voz. Isso me preocupou um pouco, mas já estou falando normal. Ainda não estou conseguindo louvar porque eu sinto falta de ar. Quando eu falo, né, muito assim, ainda dá um cansaço. Ainda estou com um buraco muito grande aqui no pescoço, mas fecha aos poucos. O médico falou que cicatriza normalmente. Então, irmãos, vamos cada dia mais crer nesse Deus que nós servimos. Vamos louvar e agradecer o nome dEle, agradecer a Ele por cada detalhe, irmãos. Não vamos deixar passar despercebido cada detalhe das nossas vidas, sabe? Cada respirar, cada falar, cada palavra que sai da sua boca, irmãos. Louva e engrandece o nome do Senhor, sabe? Vamos nos policiar para fazer o bem, sabe? Para falar coisas boas, porque a nossa boca, né, ela abençoa e ela amaldiçoa. Então que nós devemos apenas abençoar, porque nós somos servos de Deus, né? Nós somos salvas pelo corpo de Cristo. Então que nós devemos cada dia mais mostrar que verdadeiramente nós somos a luz e não as trevas, né? Hoje mesmo eu ouvi algo que tentou me abater, né? Da minha cunhada, eles sabem quem são, minha família sabe. Nossa, Ivone, você está indo tanto para a igreja, você praticamente mora na igreja. Eu ouvi isso hoje. E está acontecendo tantas coisas, você quase morreu, hein? Quase eu não estava falando com você agora. E o Binho, o meu esposo, né, Robson, a gente chama de Binho. E o Binho também está lá no hospital e você está aí. E isso é porque você está indo para a igreja. Eu falei assim, isso não é porque eu estou indo, é porque eu vou continuar aí. E o inimigo, ele não quer esses que estão no mundo, em bebedeira. Ele não quer esses que estão fazendo a vontade dele. Ele quer aqui, ó, ao vaso do Senhor, que está no caminho dele. Como minha irmã disse, né, aqui na quinta-feira. Ela falou, mas meu Deus, minha irmã está no teu caminho, está fazendo tua presença, por que você não pegou eu? Que ela estava, né, afastada do caminho do Senhor. Mas o inimigo, irmãos, ele não quer esses que estão aí à toa.
Ele quer testar nós que estamos na presença do Senhor. E o Senhor permite, sabe por quê? Porque Ele quer nos provar, assim como Ele fez com Jó. E Ele sabe qual é o meu e o teu coração. Ele sabe que a gente passando por isso, a gente não vai negar o nome dEle. E eu jamais vou negar esse Deus que eu sirvo. Porque foi Ele que tirou meu marido do alcoolismo. Foi Ele que me tirou da prostituição, da bebedeira, do cigarro. Foi Ele que me tirou de tudo isso. Eu não vou negar esse Deus. E mesmo passando por isso, pode passar de novo, e eu vou estar aqui louvando e agradecendo o nome dEle. E através disso, meus irmãos, a minha família ela é um pouquinho unida, mas ela está um pouco afastada. O meu cunhado, o meu esposo e a minha irmã não se batiam muito não, viu? E meu esposo Robson, pastor, e a minha irmã, eles não se batiam muito não. Hoje estão andando carne e unha, para honra e glória do Senhor. Hoje ele vai. Antes a minha irmã fazia um almoço lá, ou eu fazia na minha casa, eu não podia chamar ela, ou ela me chamar porque ele não queria. Mesmo na igreja, eu tô falando isso, não é porque ele tá aqui não, porque se ele tivesse, eu ia falar também. Hoje ele vai almoçar na casa da minha irmã vai almoçar na minha casa. O meu cunhado, o Sam, também, que eles hoje estão tudo bem. Os meus tios que estavam afastados, sabe, estão todo mundo junto. Então, meu irmão, se Deus não usa, Ele não faz de qualquer maneira, Ele faz por completo. E se Ele decidiu usar a minha vida para fazer isso, é porque Ele também tem um propósito na minha vida. E é um particular meu e dele, que só eu e Ele sabem. A partir de hoje eu vou começar a orar mais, a jejuar mais, a buscar mais. Porque quantas vezes, como eu falei aqui, cansar às vezes do dia de serviço, eu ia deitar e não conseguia colocar o joelho no chão para orar. Na cama mesmo eu deitava, agradecia e orar. E o Senhor me acordava na madrugada para orar e eu não me levantava. E hoje eu estou aqui, doente, enferma, orando na madrugada. É assim que o Senhor faz, irmãos. É assim que o Senhor faz. No frio, enferma, com dor, e eu estou ali orando. Então você que tem saúde, ore um pouco mais, jejue um pouco mais. Tem até um louvor que fala isso. Vamos buscar mais, irmãos, enquanto há tempo. Porque vai ter um tempo que a gente não vai poder mais orar, não vai poder mais buscar. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos buscar. Continue orando pela minha vida. Ainda sou carente da oração dos irmãos. E agradeço em nome de Jesus pela vida de cada irmão do ciclo de oração. Por cada um aqui que se disponibilizou algumas horas, até mesmo alguns minutos, mas orou pela minha vida. E o Senhor ouviu a oração de vocês. O Senhor foi lá naquele hospital e me fez estar aqui hoje para estar agradecendo a cada uma. Minha irmã, muito obrigada por tudo. Te amo demais. Minha mãe, minha tia Elizabeth, nem precisa falar. É minha segunda mãe. Meu tio Damascena, que ontem falou comigo por telefone, falou assim: ô Branquela, como é bom ouvir a sua voz. Então ele mesmo longe está orando por mim, intercedendo por mim. E estaremos escolhendo um hino e vamos louvar aqui nesta igreja, em nome de Jesus, para engrandecer o nome dele, porque eu sou apenas carne. Não olhe para mim, irmãos, mas olhe para Deus, amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.